sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, tão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri. Que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Tudo é belo e singular, palavras meias, seu olhar. Sinto saudades de você. O seu nascer, o seu viver, eu fiz você, foi pra vencer. Dei minha vida por ti. Eu voltarei pra te buscar. Eu voltarei outra vez. Vou te encontrar e te abraçar. Eu voltarei outra vez.
pra dizer, se eu respirar o seu bom chão, você faz falta aqui. A cada dia em meu pensar, o seu nome vai sentir seu lugar em mim. Eu voltarei pra te buscar. Eu voltarei outra vez. Vou te encontrar e te abraçar. Eu voltarei outra vez. Essa é a nossa alegria e nossa certeza de que Jesus está voltando. Você também pode estar preparado. Eu também para esse grande dia. Eu voltarei pra te buscar. Eu voltarei outra vez. Vou te encontrar e te abraçar. Eu voltarei pra te buscar. Queridos irmãos, muito boa noite e que a paz de Deus esteja com todos vocês. O tema de nosso sermão de hoje, o ministério de Cristo no Santuário Celestial, é a continuidade de uma série de estudos sobre as doutrinas básicas de nossa igreja. É um tema que está intimamente ligado ao surgimento do movimento adventista e faz parte das primeiras 5 crenças básicas criadas pelos nossos pioneiros. Hoje, já somos uma igreja estabelecida há quase 2 séculos e o mesmo tema faz parte das 28 doutrinas fundamentais de nossa igreja. Antes de começar o nosso assunto, vamos ler o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Sempre que estudamos as profecias e lemos a Bíblia, estamos sendo preparados para a volta de Cristo. Com isso, abençoados por Deus. Esse é um dos principais motivos pelo qual Deus nos entregou esse livro. Mas como é de costume do nosso povo, antes de abrir o livro sagrado, vamos fazer uma oração para o estudo da palavra de Deus. Nosso querido e amoroso Deus, obrigado, Senhor, porque mesmo nessas condições adversas, temos a oportunidade de estudar a Tua palavra. Queremos pedir a Sua bênção sobre esse estudo que será apresentado. Te entregamos em Suas mãos, não só a minha pessoa, mas tudo que foi preparado para ser apresentado hoje. Que o Senhor possa falar ao coração do Teu povo, mostrar o tempo solene em que vivemos e trazer a sua mensagem a cada um de nós que está assistindo. Pedimos todas essas bênçãos em nome e por amor de Jesus. Amém. Para começar, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 27, versos 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Esse verso nos descreve os últimos momentos da vida de Jesus. Era a hora do sacrifício da tarde e ele entrega seu espírito a Deus. Nesse instante, a natureza se convulsiona, nuvens escuras cobrem os céus, a terra treme, algumas sepulturas dos santos se abrem e o véu do templo
que separa o lugar santo do Santíssimo se rasgou de alto a baixo. Nesse ponto da história, o tipo encontra o antítipo. O próprio evento que os serviços do templo apontavam por séculos acabara de ocorrer. O nosso Salvador completara o seu sacrifício expiatório por nós. E como símbolo encontra a realidade a qual ele anunciava, ele se torna ultrapassado. Por esse motivo, o véu se rasgou de alto a baixo. Aquele ritual deixou de ser necessário, porque o próprio Cristo morrera por nós. Mas o ministério de Cristo vai além da cruz. Para começar a entender essa ligação entre o ministério do santuário terrestre e o ministério de Cristo no santuário celestial, vamos voltar um pouco na história do povo de Deus. Deus promete a Abraão que faria dele uma grande nação, e por essa nação todos os povos do mundo seriam abençoados. Quando Deus libertou esse povo do Egito, ele inicia um novo relacionamento com esse povo. Um relacionamento cheio de poder e ricos em ensinamentos, que mostrava todo o cuidado de Deus por eles. Com um braço forte, Deus fez cair as 10 pragas sobre o Egito. O Mar Vermelho se abre. Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés. O maná que caiu todos os dias por 40 anos. A coluna de fogo à noite e a nuvem que guiava o povo durante o dia. As festas anuais e muitos outros milagres que mostravam o cuidado de Deus pelo seu povo. Dentro dessa nova fase entre Criador e criatura, Deus estabelece o santuário terrestre. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 9. Conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Nesse verso, Deus instrui Moisés de que maneira ele deveria construir o santuário, seus compartimentos e pertences. E o verso nos diz que Moisés recebe uma visão do santuário celestial para ser usado como modelo na construção do santuário terrestre. O interessante não era apenas a semelhança entre os 2 tabernáculos, mas como o serviço do santuário, dividido em 3 fases, 3 compartimentos, e rituais que aconteciam nesses compartimentos, ensinavam sobre o plano da salvação de Deus para o homem. Como podemos ver nessa imagem, o santuário é dividido em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Em cada um desses locais, uma fase dos rituais acontecia. Isso nos ensina que o plano de salvação de Deus para o homem também foi dividido em 3 fases. No primeiro compartimento, o átrio, acontecia a primeira fase. Um animal inocente era oferecido como substituição pelos pecados. O pecador entendia que ele deveria estar morrendo ali, mas ao executar aquele ato, ele mostrava que confiava que Deus iria prover um resgatador, que esse resgatador iria morrer no lugar dele. O sacrifício em si não tinha muito valor, mas ele apontava para um sacrifício muito maior, que era a morte de Cristo por nós. Então, o ritual que acontecia no átrio nos ensinava 2 coisas. A primeira coisa que aprendemos é que o salário do pecado é a morte. Deus julga o pecado e aplica a pena. Se nós pecamos, merecemos morrer. Essa é a lei de Deus. A segunda coisa é que esse ritual apontava para o sacrifício de Cristo, que receberia sobre si os nossos pecados e que seria morto no nosso lugar, através da cruz no Calvário. O átrio nos mostra a primeira fase do plano de salvação de Deus. Ele apontava para o ministério de Cristo que aconteceria nesta terra. Ele foi consumado e descrito nos versos que lemos há pouco, em Mateus 27,
versos 50 e 51. O primeiro serviço era seguido por um segundo ritual, que acontecia no lugar santo. Nesse segundo serviço, o pecador não tinha mais participação. O sacerdote era necessário para que ele acontecesse. O sacerdote recolhia um pouco do sangue do animal sacrificado. Levava esse sangue para dentro do lugar santo. Aplicava o sangue nos 4 cantos do altar de incenso. E aspergia esse sangue no véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esse ritual simbolizava o trabalho de Cristo no santuário celestial, como nosso mediador, intercedendo continuamente por nós, apresentando os nossos pecados confessados a Deus, com o seu sangue, como pagamento por esses pecados. Esse ritual também nos ensinava 2 coisas. A primeira coisa, nós necessitamos de um mediador, que é Cristo Jesus, que intercede continuamente por nós, levando nossas súplicas a Deus e apresentando o seu sangue como justificativa pelos nossos pecados. Somente assim podemos ter nossas vestes limpas no sangue do Cordeiro. O segundo ponto, quando o sangue era aspergido no véu, ele simbolizava que as nossas petições, os nossos pecados e os nossos atos ficavam registrados no santuário celestial. E esses registros estariam prontos para serem usados quando chegasse o tempo do juízo vindouro de Deus. Esses 2 rituais aconteciam de forma sequencial e contínua no santuário terrestre. Diariamente eles eram repetidos e o povo de Deus podia se reconciliar com Deus quando sentisse necessidade do perdão. Mas como vimos na imagem do santuário terrestre, existia um terceiro compartimento, chamado lugar santíssimo. Nesse compartimento, um terceiro ritual era realizado, mas não sequencial como os 2 primeiros. Essa cerimônia, o dia da expiação ou o dia da purificação, acontecia uma vez por ano e somente o sumo sacerdote podia realizar essa cerimônia. Ela representava o juízo de Deus sobre o seu povo, que concedendo o perdão pelos seus pecados, fazia a purificação de todo o povo e a purificação física do santuário. Esse era o evento mais importante do calendário religioso dos judeus. Para ele acontecer, 2 bodes eram usados, o bode do Senhor e o bode emissário. Depois de sacrificar o bode do Senhor, o sumo sacerdote tomava do sangue desse bode, que representava o sacrifício de Cristo, levava o sangue desse bode para dentro do lugar santíssimo, aspergia esse sangue no propiciatório, onde tinha a presença de Deus. Dentro da arca estavam contidos os 10 mandamentos, e esse sangue atendia aos reclames da lei de Deus. De forma simbólica, os pecados dos penitentes eram transferidos para o sumo sacerdote, que representava Cristo. E ele saía do santuário, colocava a mão sobre a cabeça do bode emissário e, simbolicamente, transferia os pecados confessados do povo para o bode emissário. O bode emissário era então levado para fora do arraial e abandonado no deserto. Ao fim do ritual, o povo tinha certeza que Deus tinha purificado a todos e eles estavam livres dos pecados confessados naquele ano e prontos para um novo ano. O dia da expiação simbolizava a última fase do plano de salvação de Deus para o homem. Essa fase era retratada em 3 etapas. A primeira etapa, a remoção do pecado do povo do santuário, se relacionava com o juízo investigativo ou pré-advento.
os livros serão abertos, junto com o livro da vida, e todos os pecados confessados serão justificados. Os falsos crentes serão eliminados, e a fé genuína do verdadeiro povo de Deus será reafirmada perante todo o universo não caído. E os registros de seus pecados, dos pecados dos salvos, serão apagados para sempre. Na segunda etapa, o banimento do bode emissário simboliza a prisão de Satanás por 1000 anos na terra desolada. Esse período começa com a segunda vinda de Cristo e é paralelo à segunda fase do julgamento, que acontecerá no céu. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse julgamento será feito em benefício dos salvos, que poderão comprovar a justiça de Deus com aqueles que não foram salvos. Enquanto isso, Satanás estará preso numa terra desolada, sozinho, sem ninguém para tentar. A terceira etapa do processo é simbolizada pela purificação do acampamento, quando os pecados eram transferidos para o bode emissário e esse era conduzido para o deserto. Todo pecado era simbolicamente retirado do meio do povo de Deus. Esse ritual simbolizava a terceira fase do julgamento, a fase executiva, quando Cristo voltar a este mundo, restaurar o seu reino. Nesse momento, ele purificará a terra e destruirá todo o mal que existiu na terra. Essa última parte está escrita em Apocalipse, capítulo 20, versos 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. E abrindo-se os livros, e abriu-se o outro livro, o que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. No juízo executivo, os pecadores receberão seu juízo final. Vão aceitar que Deus foi justo. E depois, todo o mal que o pecado trouxe à humanidade será finalmente eliminado da face da terra, e o reino de Cristo restaurado. Até aqui, nós vemos a perspectiva do santuário celestial, a comparação do tipo com o antítipo, do simbolismo com a realidade. Mas a palavra de Deus também nos mostra esse santuário numa perspectiva profética. Cada uma dessas 3 fases do plano de salvação de Deus para o homem foi profetizada no livro de Daniel. No capítulo 9, versos 24 e 25, lemos o seguinte: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende.
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão, mas em tempos angustiosos. As 70 semanas da profecia de Daniel 9, dada 500 anos antes da vinda de Cristo, marca 2 eventos importantes. O cumprimento da primeira fase do plano de salvação de Deus, que foi o sacrifício de Jesus Cristo aqui nessa terra, e o segundo, o início da segunda fase, que começou com a ascensão de Cristo aos céus. Uma outra profecia, que também está escrito no livro de Daniel, capítulo 8, verso 14, nos diz o seguinte: E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia, que também começou a contar no mesmo período das 70 semanas de Daniel 9, marca o início da terceira fase do plano da salvação de Deus, que teve início em 1844. Isso significa dizer, meus irmãos, que o dia da expiação, ensinado no ritual do santuário terrestre, já começou. Isso quer dizer que o juízo investigativo já está acontecendo desde 1844. E quando esse juízo acabar, Cristo voltará para buscar o seu povo, os santos, aqueles que estiverem mortos e também os que estiverem vivos. Antes de terminar minhas considerações finais, eu gostaria de contar uma história para vocês. No dia 2 de maio, um domingo à noite, o meu telefone tocou. Eu olhei e vi que era o telefone do meu irmão Jaime. Ele tinha contraído o coronavírus e, por causa da falta de ar que teve, tinha sido internado no dia anterior. Eu atendi o telefone. Do outro lado, o Jaime não perdeu muito tempo. Com a voz cansada, um pouco ofegante, quase chorando, ele me disse: Jade, meu irmão, eu te amo. Eu estou ligando para te dizer que você é um irmão querido, importante para mim. Eu percebi logo o que estava acontecendo. Ali estava o meu irmão, achando que ia morrer, que ia entrar no vale da sombra da morte, e estava com medo, porque sabia que tinha uma chance dele não retornar nessa viagem que ele estava começando. E ele resolveu aproveitar aqueles últimos momentos que ele tinha para se despedir da família que ele tanto amava. Eu retribuí aquele carinho, também disse para ele que eu o amava muito, mas eu tomei coragem e encarei aquela situação como ela era, uma despedida. E falei com ele, como se aqueles fossem realmente os últimos momentos de vida dele. E eu disse para ele: Jaime, aproveita esse tempo que você está tendo. Entrega a sua vida na mão de Deus. Não importa o que vai acontecer, você vai sentir o poder de Deus na sua vida. Entrega a sua vida a Deus, Jaime. Minha esposa Patrícia estava junto comigo. Ela também falou com ele por alguns momentos e depois ela sugeriu que nós fizéssemos uma oração juntos. E ele, com aquela voz cansada, concordou. Então eu orei e pedi a Deus, e entreguei meu irmão nas mãos de Deus, e pedi que Deus estivesse com ele em todos aqueles momentos difíceis que ele estava passando. No dia seguinte, o Jaime foi entubado. Ele ficou 25 dias com o respirador artificial, e no dia 28 de maio, ele faleceu. Aquela foi a última vez que eu ouvi a voz do meu irmão. Sabe, queridos, o Jaime percebeu a urgência do tempo dele. Ele sabia que aqueles poderiam ser os últimos momentos da vida dele. E Deus lhe deu a oportunidade de entregar a sua vida a ele. Para terminar, eu gostaria de ler novamente com vocês no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê
e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. A doutrina do santuário celestial nos mostra que o tempo está próximo. Que nós possamos entender, assim como Jaime entendeu, que nós precisamos entregar a nossa vida a Deus diariamente. E temos que estar pronto para receber o nosso galardão na volta de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Vamos orar, irmãos. Nosso querido e amoroso Deus, obrigado, Senhor, por nos revelar o seu plano de salvação para nós. Obrigado, Senhor, porque através das profecias sabemos que estamos vivendo nos últimos dias dessa terra. Queremos aproveitar mais essa oportunidade para entregar em suas mãos a nossa vida, limpa os nossos pecados, nos transforma, Senhor, para que estejamos prontos para receber o nosso Salvador, Cristo Jesus. Te pedimos todas essas bênçãos, unicamente confiados no nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça